Olá, tudo bem? Me chamo Paulo Victor e eu sou professor de Sociologia do Instituto Livre. Hoje a gente vai dar continuidade, tá certo, aos nossos estudos do nosso volume 3, da nossa temática 2. Agora a gente que é da nossa primeira unidade. A gente agora vai aprender a primeira temática, que era um pouco sobre o desenvolvimento do trabalho na nossa sociedade, desde quando o homem transformava a natureza em matéria ali para os seus subsídios próprios, mas agora a gente vai entrar dentro do trabalho no mundo atual, tanto que a nossa temática se chama As Características do Trabalho na Atualidade. A gente vai entender um pouco como é que o trabalho, a partir da Revolução Industrial, ele se desenvolveu até o que a gente chama hoje de século XXI. Quais foram as novas características que o trabalho, no caso, adquiriu? Quais foram as formas de trabalho que os trabalhadores agora encontram, para além das fábricas, para além do trabalho formal, a inserção, por exemplo, do trabalho informal e de outras inserções dentro do mundo do trabalho. Esse é um pouco do que a nossa temática, que é uma temática bastante densa, que é até uma temática maior do que a temática que a gente estudou nesta unidade, no vídeo passado. Agora a gente vai dar um começo, assim, falando um pouco sobre o trabalho formal, o trabalho informal e outras inserções dentro do mercado de trabalho. A apostila de vocês vai trazer um pouco para a gente como é caracterizado um trabalho formal, quais são, o que se precisa dentro dessa atividade de trabalho, quais características ele vai precisar para ser dentro das leis, para ter um reconhecimento do Estado sobre como ele é um trabalho formal. Aí aqui eu já vou adiantar algumas características que ele precisa ter. Ele precisa ter um contrato entre o contratante, entre a pessoa que está empregando a sua força de trabalho, precisa ter as cargas horárias todas estabelecidas, alguns direitos que os trabalhadores adquiriram ao longo do tempo. É preciso também o que a gente chama hoje da carteira de trabalho e de que todas as regras e normas estabelecidas pela CLT, no caso, elas possam ser cumpridas, já que a CLT, no caso, como eu expliquei para vocês entre um vídeo passado, que é o órgão que regulamentariza toda a atividade de trabalho dos trabalhadores desse campo da área formal. Aí a gente vai ter também o trabalho informal, que é trazido também pela apostila de vocês. É um trabalho que ele não é caracterizado justamente pelo aquilo que o trabalho formal é, por todas as leis, as burocracias e os direitos que os trabalhadores adquiriram com o tempo. O trabalho formal, ele tem uma característica maior, onde o trabalhador, por exemplo, ele é o seu próprio vínculo, ele próprio exerce ali a sua profissão, mas também tem um trabalhador informal que ele no caso, ele trabalha para uma outra pessoa, só que essa pessoa, no caso seria o patrão, ele não estabelece ali todas as formalidades que é preciso estar dentro do trabalho formal. Então isso também é caracterizado como trabalho informal, quando o trabalhador ele não tem uma parcela ou total direitos daquilo que é estabelecido pelas leis e pelos direitos adquiridos com o tempo. E há outras inserções também no mundo do trabalho, inserções que são características mais de profissões de comércio, como a gente tem ali os ambulantes, os vendedores. Eles não estão dentro do trabalho informal, é uma outra inserção dentro do século XXI, que já existia aí com o passar do tempo, mas que hoje a gente conhece como os vendedores, que a gente encontra, por exemplo, nos ônibus, os vendedores que a gente vê, por exemplo, nos centros da cidade. Eles têm outra inserção dentro do mercado, além também de outras profissões, ao qual não são nenhuma profissão informal, que você não tem um vínculo com uma outra pessoa, e também não é caracterizado também como um trabalho formal. São outras inserções dentro do mercado de trabalho que o século XXI proporcionou para as pessoas, para que elas pudessem ter dinheiro, tentar ter uma moradia, alimentação. Então, existem outras inserções. Assim como existem outras inserções e outros trabalhos informais, trabalhos formais, existe o que também a gente chama de outras contratações, no caso, outras formas de contratação dentro aqui do trabalho no período atual, do século XXI. Essas outras contratações,
elas podem acontecer de diversas formas. Por exemplo, elas podem acontecer através ali da carteira assinada, onde o patrão ele assina ali a carteira do trabalhador. Ela pode acontecer através de um contrato também é muito usado dentro por exemplo, das novas formas de trabalho no século XXI, um contrato por tempo, ali o trabalhador ele vai ter que prestar determinadas obrigações e tarefas por um tempo determinado ali pelo patrão. Aí varia de 1 ano, 6 meses, só que até o contrato, ele também está dentro da lei e, no caso, está regularizado juridicamente, politicamente, em relação ao trabalho formal. Mas há também contratos, a apostila de vocês vai trazer, que estão dentro ali da informalidade. Apenas as pessoas ali assinam e ali você tem as duas palavras da pessoa, mais aquele contrato, mas ainda é um contrato dentro da informalidade. Muitos deles não são nem passados em cartório, autenticados, como a gente precisa autenticar as coisas em cartórios. E há outras formas de contratação, além da iniciação, além do trabalho formal também são trabalhos como diárias. As diárias que a gente conhece, por exemplo, você vai prestar serviço para um estabelecimento, para uma contratação de festas, alguma coisa do tipo, e ali você tem um pagamento da sua diária. Também é uma forma também de contratação. Isso é muito comum, por exemplo, em restaurantes que tem um buffet ali do dia e ele precisa de determinado X de trabalhadores para além daqueles que já são contratados formalmente. Então, eles pagam ali a diária dos chamados freelance. Então, essa é uma nova forma de contratação também que a nossa atualidade traz agora, claro, no século XXI. São formas de contratações que foram se alterando com o tempo. Bom, aí um pouco do resumo sobre o que a gente vai ver em relação ao trabalho, em relação ali às formas de contratação, e a apostila de vocês vai trazer logo como o emprego ele está nos dias atuais e como ele é movimentado nos dias atuais. E trazendo um pouco para a visão da sociologia, né, que é a nossa disciplina que a gente está estudando agora. Então, o emprego, assim, e o trabalho principalmente, a gente vai ver que são duas coisas diferentes, emprego e trabalho. O trabalho em si sempre foi um importante tema para a sociologia, até porque todos os clássicos da sociologia que a gente viu, tanto o Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, todos eles de alguma forma estudaram o trabalho com o passar do tempo, nos séculos aí que eles estavam vivos. Eles estudaram o trabalho ali do seu tempo, como o trabalho foi se desenvolvendo. Principalmente o Karl Marx. Para o Karl Marx principalmente por quê? Porque basicamente a maioria da literatura dele, das coisas ao qual o Karl Marx escreveu, foram baseadas no mundo do trabalho e como esse mundo ali foi alterando, principalmente quando a gente tem do século XVIII para o século XIX, ali nessa passagem, a Revolução Industrial, e como a Revolução, ela alterou as formas da sociedade conviver, como era uma ordem social, e tudo isso foi baseado como as formas de trabalho elas foram se alterando. É por isso que o trabalho em si, ele tem uma importância, uma relevância para os estudos da sociologia, porque foram a partir daí que foram surgindo diversas teorias científicas, diversas teorias sociológicas para explicar a sociedade do século XVIII e do século XIX com o movimento da Revolução Industrial. E a importância do trabalho está relacionada, por exemplo, à dinâmica da sociedade. A sociologia é uma disciplina, como a gente consegue enxergar até agora, que ela vai estudando ali os movimentos que a sociedade vai trazendo, os movimentos que a sociedade vai se alterando e vai tentando explicar aquilo para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão nas academias científicas, de que estudam aí a sociedade e as alterações. Então é por isso que o trabalho, como o trabalho ele altera a dinâmica da nossa sociedade, ele alterou ali as formas das pessoas viverem, não foi simplesmente a forma das pessoas trabalharem,
como elas estavam exercendo ali o trabalho dela. Foi a forma como elas vivem, a forma como elas se relacionavam com as suas famílias, a forma como elas se relacionavam com os seus amigos, o tempo de trabalho ali dela ia conduzir o ritmo da vida dela, principalmente ali para o operário, né, para o trabalhador, já que ele tinha um movimento ali, uma dinâmica de vida, de trabalho com a sua família, quando estava no período da manufatura, e quando se instala, por exemplo, as fábricas com um ritmo muito acelerado, que chegavam até de 16 horas trabalhistas, por exemplo, a gente tem hoje o que a gente chama de 8 horas aí por dia, mas o trabalhador ele tinha, por exemplo, 16 horas. Então você imagina uma pessoa que antes trabalhava menos que 16 horas e agora dentro de um novo ritmo de trabalho, ela está trabalhando 16 horas, ainda tem que cuidar da família, ainda tem que ter os laços sociais, o momento de lazer. Então o momento de lazer era praticamente impensado para o trabalhador na época da Revolução Industrial, justamente por conta do aceleramento ali de produção, aceleramento ali de lucro que o patrão, no caso o burguês, ele queria ter, e ele não ia conseguir dar conta disso, por exemplo, de 16 horas. Então foi uma alteração na dinâmica da vida social daquele trabalhador e das pessoas também ali que os rodeavam ali. As alterações da dinâmica também foram ali para a família, a forma como ele se relacionava com a sua família, com a sua esposa. Então, o trabalhador ele sofre essa alteração na dinâmica da vida dele, e isso é de relevância importante para a sociologia, para esse estudo, porque só nessa alteração do trabalho, a gente já vai ter a alteração no núcleo familiar dele, a alteração, por exemplo, nas formas de convivência com os amigos, a alteração, por exemplo, psicossociais que esse trabalhador vai também estabelecer, não só o trabalhador, é claro, outras pessoas também, como o patrão, o burguês, ali a família também daquele burguês, mas a gente fala especificamente do trabalhador, porque quando a gente vai falar de corpo, de horas ali que as pessoas estão dedicadas naquele trabalho, quem sempre vai mais ser lesado ou vai ser mais, no caso, impactado é o trabalhador, o operário que está ali na fábrica, né? Então é por isso que é de importância, no caso, para a sociologia, o estudo do trabalho, justamente por ele alterar a dinâmica na sociedade. Bom, e o impacto, isso, claro, foi causado pelo impacto da Revolução Industrial na nossa sociedade, na organização da nossa sociedade. Quando a gente está falando da sociedade, assim, a gente está falando ali de um período, de um tempo, espaço muito específico que é na Europa, principalmente ali na França e na Inglaterra, né? Onde a gente tem ali as fábricas, o desenvolvimento dessas fábricas e das formas de trabalho se alterando ali. Então a gente está falando de Europa. A gente, quando está falando aqui do Karl Marx, a gente não está falando, por exemplo, de Brasil ou mesmo ali dos países do Oriente, né? Ali, é claro, o trabalho e a dinâmica foram alterados de formas diferentes. Aqui a gente está falando especificamente ali da Europa, mais precisamente da Inglaterra, da França, da Alemanha, onde a vida foi se alterando a partir da Revolução Industrial. Então, esse impacto da Revolução Industrial, ele reverbera, por exemplo, até os nossos dias atuais de hoje, com a importância do trabalho na dinâmica das nossas vidas. A gente cresce sabendo, por exemplo, ao menos, que existe alguns caminhos a seguir. Primeiro a gente vai trilhar ali a infância, ali a inserção dentro do mundo da educação, ali a gente na escola, mas a gente sabe que saindo ali da escola, muitos, é claro, que são, por exemplo, de uma origem mais pobre, que são ali da periferia, ali da cidade onde você vive, você sabe que você vai você vai ser preciso se inserir dentro do mundo do trabalho muito mais cedo do que outras pessoas de classes diferentes que a sua. Então, para o filho do trabalhador, até ali na Revolução Industrial, como nos dias de hoje, ele tem ali na cabeça dele de que ele vai ser um trabalhador, assim como o pai dele, assim como a mãe dele, um proletário, no caso,
até que ele possa alterar e mudar ali de status, de vida social. Mas é meio que certo esse caminho, justamente porque um filho de trabalhador ele precisa também trabalhar para se manter, aí muitas vezes precisa ajudar na casa e as mais diversas situações que a gente pode imaginar e que você também que está assistindo essa aula já deve ter passado com um amigo, com você mesmo. Então, o impacto da Revolução Industrial, ele vem até os nossos dias atuais, é claro, e só que de uma forma remodelada. A gente não tem mais, por exemplo, o exemplo de 16 horas trabalhadas. A gente hoje tem, agora são 8 horas, assim, o que prevê ali dentro da CLT. Mas há diversos impactos ainda hoje que são sentidos justamente pela forma como a Revolução Industrial, ela transformou a nossa dinâmica, que era uma e que hoje também é outra, depois ali do impacto mais sofrido ali do século XVIII para o século XIX. Falando um pouco mais do século XXI, a gente tem ali, a gente tem hoje, no caso, alguns requisitos da Revolução Industrial, mas algumas coisas foram alteradas e transformadas e criadas até mesmo dentro da nossa sociedade dos empregos e do trabalho do mundo atual. A gente tem aí a terceirização, que também a gente vai tratar um pouco sobre. A gente tem aí os estágios aí que foram mais ali da década de 90, passando agora para o século, passando para os anos 2000. A gente tem ali os estágios e aí toda a regulamentação dos estágios, de como eles podem funcionar, de como eles podem vigorar, no caso, dentro da nossa sociedade. A gente também tem várias outras formas que a gente criou da passagem ali do século XX para o século XIX, da passagem do século XX para o século XXI e mesmo no século XXI diversas formas de trabalho. A internet também modificou a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo do trabalho. Muitas vezes o trabalho em casa, no caso chamado home office, dentro de um período mais conturbado, ele também se modifica, ele também é importante para a nossa sociedade. Então, as formas de trabalho, elas foram se alterando, não só mesmo a partir da Revolução Industrial, mas também, hoje em dia, a gente desenvolve novas formas de trabalho que vão ser impactantes, assim, para outras pessoas no futuro, daqui a 20, no prazo maior de 100 anos, enfim. Tudo isso vai ser requisitos, ou vai ter requisitos nas novas formas de trabalho, nas normas dinâmicas de uma sociedade futura. Bom, vamos continuando aqui. Como eu falei que a Revolução Industrial, e a gente está vendo um pouco sobre isso, ela alterou a dinâmica de uma sociedade da época ali que estava na passagem do século XVIII para o século XIX. É também importante falar que é a partir dali da Revolução Industrial que a forma de como o trabalhador ele está empregado ali, ele faz ali o trabalho ali para o patrão, é a partir daí que acontece o fenômeno da força do trabalhador, a força de trabalho dele ser vista como uma mercadoria. Vocês lembram, por exemplo, nessa aula passada que eu passei sobre a dinâmica do trabalho e a alteração dele, eu expliquei um pouco, assim, quem puder voltar o vídeo, quem não tiver mais atualizado, pode voltar aí o vídeo, que é o nosso vídeo do tema 1, da unidade 1, do volume 3, um pouco, por exemplo, que eu expliquei sobre como a força de trabalho deste trabalhador, desse operário, ele vira agora mercadoria. O que antes o trabalhador transformava a natureza, alterava ali a natureza para o benefício próprio, para conseguir o seu plantio, a sua colheita, agora essa força de trabalho que era usada para benefício próprio, ela agora vai ser uma mercadoria, uma mão de obra ali para uma outra pessoa. Então aquela relação, por exemplo, que o Karl Marx nos fala, que a partir de que o homem ele modifica a natureza, quando ele está modificando a natureza ali, está dando a sua força de trabalho e modificando a natureza, ele está modificando a si mesmo também. Quando a gente vem para a relação da Revolução Industrial, essa teoria do Karl Marx, ela se perde. O próprio Karl Marx vai falar isso, que essa teoria, ela se perde, porque ali o homem já faz o trabalho, agora dentro da Revolução Industrial, sem a menor afetividade, sem a menor, por exemplo, envolvimento com aquela matéria ali, com aquele trabalho possível. Ele não vai mais alterar ele ainda vai...
ele ainda vai continuar alterando ali a natureza com a sua força de trabalho, mas aquele produto para ele vai ser impessoal, porque ele vai estar fazendo ali um caderno, seja o que for, um sapato, um par de sapato, para terceiros, para pessoas que ele nem conhece, ao menos sequer vai conhecer na vida, aonde o lucro é para o patrão dele, ele vai ganhar ali só muitas vezes pela hora dele trabalhada, e aquilo não vai alterar ele, diferentemente quando ele modificava um produto da natureza para o benefício próprio, fazia ali a mesa para a sua família, e depois ele estava jantando em cima daquela mesa, usando aquela mesa ali para a rotina da sua família, e isso ia alterando aquele trabalhador. Então, para o Karl Marx, essa força de trabalho ela virou uma mercadoria, e essa relação de natureza e homem ela vai se perdendo dentro da Revolução Industrial. A partir daí, quando eu falei em relação às 16 horas trabalhadas, que altera a dinâmica, por exemplo, do trabalhador, essa força de trabalho e essa exploração que era grande em cima desse proletariado, a partir disso, com o tempo e com as viradas de século, de década, foi preciso, por exemplo, que o Estado, enquanto instância maior que a gente estudou ali nos contratualistas, o Estado com contrato social, ele foi preciso elaborar uma série de leis e de regulamentações que pudessem regularizar essa relação entre trabalhador e entre professor. Essa relação entre trabalhador e entre o patrão. No caso, como a gente conhece hoje, na época era mais conhecido como o burguês e o proletariado. Então, o Estado ele elabora uma série de leis, uma série de regulamentações. É claro, essas leis elas foram se alterando com o passar do tempo. Ali, quando a gente estava em determinadas décadas, essas leis tratavam de coisas específicas. E agora, no século XXI, a gente sabe que essas leis elas se alteraram com a regulamentação da Justiça do Trabalho. Aí a gente vai ter uma série de leis na CLT que precisam ser cumpridas, o trabalho formal, o trabalho informal. Então, o Estado ele entra aí como um regulador dessas leis ali, criando e aplicando essas leis também ao mesmo tempo, para que essa relação ela não tenha um peso tão desigual como a gente viu que teve quando começou ali, quando se instaura a Revolução Industrial e quando o trabalhador precisava se submeter a 16 horas trabalhadas para que ele pudesse, por exemplo, comprar, pudesse morar, comer ali e viver com um mínimo de dignidade. Então o Estado entra com essa regulamentação. A partir de que o Estado entra com essa regulamentação, a elaboração de leis, é preciso também se criar direitos. Então, dentro dessas leis, os trabalhadores eles começam não somente com a boa vontade do Estado, não é somente o Estado com sua boa vontade. É claro que a partir dali houve diversas organizações de trabalhadores reivindicando, até mesmo nas fábricas operárias dali do século XIX, quando a gente tem ali mais a Revolução Industrial mais consolidada, a gente tem diversos trabalhadores ali de sindicatos, ali dos começos dos sindicatos, reivindicando melhores condições de emprego, a retirada, por exemplo, de crianças das fábricas, quando as crianças eram exploradas. Então, esses direitos, eles foram sendo criados a partir também do Estado, mas também a partir de muita movimentação dos trabalhadores, que os trabalhadores se movimentaram também com o passar do tempo, com os séculos, para que pudessem ter direitos assegurados, para que pudessem ali ter o mínimo de dignidade possível exercendo aquele trabalho. Então, ali a gente tem, por exemplo, a própria criação da CLT já é um dos grandes direitos conquistados pelos trabalhadores, mas também ali a gente tem a criação dos sindicatos. Aqui no Brasil, um dos grandes exemplos é o ABC Paulista, onde tem um nicho muito grande de sindicatos que lutavam ali pelos direitos dos trabalhadores. A gente tem também dentro desses direitos o direito, por exemplo, às horas, que hoje a gente tem 8 horas, mas já foi um pouco maior em um passado. A gente teve também o direito ao vale alimentação, direito ao transporte, ir e voltar para o trabalho. Então, todos esses direitos, eles foram conquistados de forma árdua, é claro. Teve muita gente, por exemplo, que acabou morrendo dentro desse período, mas que foi através de luta e através também do Estado fazendo esse papel de regularizador.
Aí a gente vai aqui para um outro tópico, dentro que tem da apostila de vocês, a partir, dando um pouco desse breve resumo aí sobre a nossa temática, que é o que eu falei para vocês sobre a diferença entre trabalho e emprego para a sociologia. O que eu estou falando aqui é dentro do nicho da sociologia, do que a sociologia trabalha e estuda. E para a sociologia, o trabalho ele é diferente do emprego. Botei aqui até o sinal para vocês verem. Ele é diferente do emprego, porque para a sociologia tem duas conotações aí diferentes do que seria trabalho e emprego, e o que muda essa relação de trabalho e emprego é justamente a Revolução Industrial e o advento do capitalismo enquanto sistema econômico da nossa sociedade, né? Que a gente está falando de uma sociedade mais ocidental. Aí é que a gente até pode mais incluir o Brasil, Estados Unidos, ali todos os países que têm o capitalismo como sua marca econômica. Então, para a sociologia, o trabalho, aí na apostila de vocês podem ver esse resumo maior, né, porque que eu estendi para ficar mais compacto na lousa, eu escrevi aqui, o trabalho é o esforço humano aplicado na realização de determinada tarefa. Então, esse esforço humano aplicado na realização de determinada tarefa está muito ligado com o que eu falei em relação ao homem do Karl Marx, quando ele fala que o homem ele vai ali transformar a natureza e ele vai alterar-se a si próprio também quando ele altera a natureza. Então, esse esforço humano que ele vai aplicar, por exemplo, na realização daquela mesa, daquela determinada tarefa que é aquela mesa para a família dele comer ali. Então, esse esforço que ele está fazendo ali, aquilo é o trabalho para a sociologia, porque ele está modificando a natureza para benefício próprio, mas também ele está se modificando ali com o passar do tempo, aquela mesa na família dele, aí pode passar para os filhos dele. Então, são coisas materiais que ela altera também o ser humano. Então, o trabalho é isso, é esse esforço que o homem faz e que ele vai se modificando para si próprio. Já o emprego para a sociologia, ele, no caso, como eu expliquei para vocês, ele surge com o capitalismo. E é justamente o que a gente chama sobre a nossa venda da nossa força de trabalho para terceiros. Então, isso é o emprego. Para a sociologia, isso é diferente do trabalho, por exemplo, o emprego. É porque eu estou ali, muitas vezes, esse emprego ele é muito passageiro. As pessoas e o ritmo, como alguns trabalhos, por exemplo, alguns âmbitos de empresas, de trabalho, elas praticam, por exemplo, os chamados rodízios, que também é uma característica do trabalho no século XXI. Então, essa venda dessa força de trabalho, muitas vezes você está ali naquele emprego, mas você fica ali por um ano e meio, e já é uma outra pessoa. Então, você não consegue nem formar os vínculos ali com a empresa que você trabalha, com o emprego ali, no caso, que você está exercendo. Então, é por isso que há essa diferença do trabalho e do emprego para a sociologia. Trabalho está ligado ao esforço humano aplicado na realização de determinadas tarefas, aquele esquema do Karl Marx. O homem trabalha, altera a natureza e altera a si mesmo, e o emprego tem uma coisa mais rotativa, no caso de que surge a partir do capitalismo e é o trabalhador vendendo ali a sua força de trabalho para uma determinada empresa, uma determinada fábrica, determinado setor, o que for. E uma coisa muito importante salientar é de que a forma de contratação que a gente estava falando ali lá no começo sobre as contratações, né? A forma de contratação afeta a vida pessoal de cada trabalhador, porque ele, dependendo da forma como esse trabalhador ele é contratado, se é através de um estágio, se é através de uma carteira assinada, se é através, por exemplo, de um contrato, ele vai alterar a forma do trabalhador na vida pessoal dele. Se aquele trabalhador ele precisa se dedicar 8 horas por dia em uma determinada empresa, ele vai ter ali no tempo de 24 horas, que dura o dia ali, algumas horas para se viver socialmente, com a sua família, exercer outras tarefas, se ele estuda, enfim. E se ele é contratado, por exemplo, de uma forma, só vai 3 vezes na semana para o trabalho, só precisa ir 3 vezes, os outros 3 pode trabalhar de casa, e também já muda como ele vai se relacionar com a família dele, se relacionar
na vida social dele. Então, a forma de contratação, de como a empresa contrata esse trabalhador, ela vai alterar diretamente na sua vida pessoal, tá certo? Agora a gente vai dar continuidade aí um pouco mais à nossa temática. Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui um pouco mais sobre o nosso conteúdo e a gente já vai entrar dentro de mais específico de algo que no caso a nossa temática traz para a gente dos dias atuais, que é o emprego formal, né? Um emprego aí que é um dos mais conhecidos, aonde todo mundo aí tem que estar ou almeja estar dentro de um emprego formal, que é ali com um chamado emprego de carteira assinada, que a gente fala aí popularmente. Bom, aí a apostila de vocês vai trazer algumas características do que é o emprego formal e o que os caracteriza como empregos formais, né? Aí seguindo todas umas leis estabelecidas, seguindo aí determinados mandamentos, determinadas características que o Estado pede para que ele seja regularizado como um emprego formal. Então, a primeira coisa que esse emprego formal ele precisa ter é o registro na carteira, no caso da carteira de trabalho. Ele precisa, para ser caracterizado como esse emprego formal, que a pessoa, o patrão, né, no caso, ele ali assine a carteira daquele trabalhador para que ele possa ser registrado dentro de um trabalho formal dentro da nossa sociedade. E nessa carteira e nessa assinatura desses trâmites de contrato, eles precisam prestar e constar, no caso, um conjunto de informações, tanto informações do trabalhador, né, aí como tem a identidade, aí a identificação nacional dele, aí tem também o CPF, todas as questões pessoais que esse trabalhador precisa ter e precisa entregar também. E também ali nesse contrato, na assinatura da carteira, precisa ter todas as informações do trabalho, do ambiente do trabalho, aonde esse trabalhador ele vai estar empregado, aonde ele vai assinar, né? Ali vender a sua força de trabalho, como diria o Karl Marx. Bom, é preciso também uma das características que esteja um pagamento, um salário bruto, no caso, que aquele trabalhador vai receber mensalmente, muitas vezes ou é mensalmente ou é no chamada quinzena, né? Quinzenalmente. Mas normalmente é mensalmente. E esse salário precisa ser o mesmo, no caso, no chamado salário bruto. Já a gente vai falar um pouco mais do salário bruto. Então precisa ter esse salário bruto que é constado ali dentro da folha de pagamento, dentro da carteira assinada, sem os descontos, no caso, o que aquela empresa vai fornecer para aquele trabalhador, qual é o salário bruto que vai ser dele ao final do mês. Então, uma das características do trabalho formal é justamente ter um salário bruto ali mensalmente que o trabalhador vai receber. Por que é uma das características? Porque há diversas formas de trabalhos formais e informais que são caracterizadas aí ao longo da história. O trabalhador muitas vezes recebia um mês um tanto, recebia outro mês um outro tanto e tal. Então as leis elas chegaram justamente para estabelecer aquele valor fixo, porque aquilo tanto seria de uma ajuda tanto para o trabalhador, para se programar mensalmente como ele vai gastar, quanto ele vai gastar, porque ele sabe que ele vai ter aquele dinheiro ali ao final do mês, e também até para o pagamento do patrão, né? Ali ele sabe quanto o valor X que ele vai ter que destinar para o trabalhador e para, no caso, para a sua, também as finanças ali da empresa, do estabelecimento. Então ele já vai saber ali, mais ou menos quanto ele vai ter que destinar para a força de trabalho dos trabalhadores, dependendo de quanto ele tem, né? Também ali dentro do ambiente de trabalho. Bom, outra característica são os descontos na carteira. É a partir daí que esse salário bruto, ele já não vira mais esse salário bruto, vai se passar a ser o salário líquido, que é justamente por conta dos descontos que tem dentro da carteira de trabalho, dentro do trabalho, no caso desse trabalhador. Um desses descontos é o chamado INSS, que é ali quando o trabalhador ele vai contribuir para a aposentadoria, tanto dele quanto de demais pessoas na nossa sociedade. Então é uma reserva criada pelo governo, onde cada trabalhador que tem um trabalho formal, ele contribui com uma parte ali do seu salário para essa reserva nacional, onde ela é alimentada para a aposentadoria aí de milhões de pessoas no nosso país. Então, ali toda pessoa que trabalha nesse trabalho formal, ela contribui ali para essa reserva criada.
Bom, um dos outros descontos aí também, muitas vezes, dependendo de quanto a pessoa ela está ganhando ali no salário bruto, é o imposto de renda, que a pessoa também vai pagar ali, dependendo ali da quantidade que ela paga ali no seu salário bruto. Alguns empregos também eles vão oferecer o seguro-saúde, que também é descontado na folha de pagamento ali daquele trabalhador, além de outros benefícios que também se tem. É claro que alguns desses benefícios o trabalhador ele pode abdicar, tanto o trabalhador quanto a empresa. Mas tem uns, por exemplo, como o INSS, que é a contribuição do trabalhador, isso é indispensável. E para depender de alguns salários aí, a gente tem também o que são chamados os impostos de renda, que dependendo de alguns salários, com os anos, né, vai se reajustando. Mas se você ganha a partir de quantia X da empresa, você vai ter que começar a pagar o imposto de renda. Então aqui a apostila de vocês, e eu também trouxe aí como é que esses descontos eles são aplicados na prática, qual é a porcentagem. Aqui eu trouxe dois exemplos, que é o exemplo de quem ganha a partir de um salário mínimo, e outro exemplo é de quem ganha mais de um salário mínimo ali, a partir do valor que ela tem que pagar o imposto de renda. Bom, a primeira forma da gente saber quanto é descontado é pegando o nosso salário bruto. A partir de toda pessoa vai ter um salário bruto, que no caso, vamos pegar lá o exemplo de trabalhadores que recebem um salário mínimo. Bom, o exemplo da apostila de vocês data que o salário mínimo nessa época aí era 750, tá certo? Com o passar do tempo foi se alterando e sempre vai tendo o aumento do reajuste do salário mínimo, todo final do ano. Então a gente pegou esse salário mínimo que era de 750. Bom, esse aqui, que é a reserva criada pelo governo, que é o INSS, que todo mundo aí que está dentro de um trabalho formal precisa contribuir, ela vai ser o equivalente a 8% do salário bruto. Então é 8% de 750. O que, quando a gente pega 8% de 750, a gente tem R$60. Então, resumindo, todo mês, quando a pessoa recebe o salário bruto dela, ela vai ser descontado 8%, no caso R$60. O que ela recebia ali 750, ela vai receber agora 690. Isso é claro, pegando só o exemplo do INSS, fora outras coisas que tem a partir daí, né? Fora outros descontos que essa pessoa possa ter. Então, o salário líquido dela é o que ela vai receber ali no banco depois que ela passar por todo esse desconto. Então, existe o salário bruto, que é aquilo que está escrito na sua folha de pagamento, você foi contratado ali para aquela empresa para receber ali do seu patrão 750. Só que a partir daí, quando você atualiza esse trabalho formal e você vai trabalhar com esses descontos aí criados pelo governo, você vai ter o salário líquido, que é aí como você vai receber, tirando todos esses descontos. Então, uma pessoa, por exemplo, aí, que trabalha com um salário mínimo, ela vai ter aí vamos dizer, de regra, assim, o desconto do INSS, que no caso é 8%, que a gente viu que era R$60. Uma pessoa, por exemplo, que recebe um valor superior a 750, um valor que já é estabelecido que ela tem que pagar o imposto de renda. No exemplo da apostila de vocês, quando essa pessoa ela ganha, né, no caso, R$ 1.787,78. Então, a partir daí, quando ela ganhar a partir desse salário ou superior a esse salário, ela vai ter um desconto do imposto de renda que equivale a 15% do salário bruto dela. Então, a partir daqui, ela vai ter o desconto do INSS, que é 8%, mais o desconto de 15% do imposto de renda. Aí, a partir daí, com esses descontos, fora o seguro-saúde, se ela tiver, e outros benefícios, no caso, se ela pagar, ela vai ter aí o seu salário, que era bruto de 1.787, vai sofrer aí uma redução aí que ela vai receber o salário líquido dela. Então, existe esse cálculo, tá certo? Esses descontos, como eles são aplicados, tanto para quem recebe a partir de um salário mínimo, tanto para quem ultrapassa ao ponto de já pagar os 15% do imposto de renda. Então, esses são os descontos que é o exemplo mostrado aí
na apostila de vocês. É claro que com o passar do tempo, tanto o valor do salário bruto quanto os valores dos descontos, eles vão se alterando a partir aí do reajuste salarial que todo ano é sofrido no final do ano, tá certo? Bom, então a gente vai agora continuando aqui um pouco mais do nossa temática, tá certo? Eu expliquei para vocês um pouco como esse reajuste, o salário bruto, exemplos também dos descontos, dos direitos dos trabalhadores, como eles foram tratados aqui no Brasil, né? E com toda essa burocratização. Mas a gente precisa também um pouco estudar a história desses direitos, como esses direitos foram adquiridos, tanto fora, né, como na Europa, a partir ali já com o avanço da Revolução Industrial, como esses direitos também foram estabelecidos aqui no nosso país, no caso do Brasil. Então, os direitos na história aí, como a apostila de vocês vai trazer, vai dizer primeiramente que a Europa, ela é tida como a pioneira no reconhecimento desses direitos. É uma coisa um pouco mais óbvia, por quê? Porque se a gente for buscar a história, a gente sabe que a Revolução Industrial, ela tem o começo e o seu desenvolvimento ali, a alteração da dinâmica na sociedade, como a gente viu, na Europa, né? Ali em países como a França, Inglaterra, Alemanha, ali, uns mais avançados, os outros com um tempo mais inferior, mas principalmente ali o berço foi a Europa. Então nada mais justo de que quem altera essas dinâmicas de trabalho, por exemplo, ela também seja a primeira a reconhecer direitos dos trabalhadores. Então é por isso que a Europa ela tem ali como a ser a pioneira no reconhecimento de direitos trabalhistas. No Brasil, essa história vai acontecer um pouco mais tarde, né? Assim, somente no século XX, o Brasil começa a reconhecer o reconhecimento, por exemplo, de direitos no Brasil. Eu expliquei um pouco para vocês, até no volume passado, sobre como aí foi a questão da cidadania, dos direitos e como isso foi alterando no Brasil. Passei aí uma linha histórica aí, se puder, pode voltar aí alguns vídeos e ver. E isso pode se entrelaçar muito bem com a nossa história do trabalho, né, em relação ao Brasil. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que em um determinado período da nossa história, com o Getúlio Vargas, né, no que foi chamado na Era Vargas, tanto ele tirou os direitos políticos ali onde as pessoas não poderiam reconhecer os seus governantes, votar os seus governantes, mas também foi uma época muito grande de avanços trabalhistas, né? Avanço dos trabalhadores que avançaram ali no reconhecimento dos seus direitos trabalhistas. Então, houve esses dois lados aí como se fosse um pêndulo. As pessoas perdiam direitos políticos, mas ao mesmo tempo os trabalhadores eles conquistavam ali uma série de direitos. Então, isso pode mesclar um pouco com a história do trabalho no Brasil e o reconhecimento de direitos. A gente vai passar aqui um pouco uma linha, né, cronológica, assim, para explicar um pouco sobre os direitos trabalhistas. A carteira de trabalho, ela existia informalmente desde 1891, mas é como a apostila de vocês trata, ela existia de forma informalmente, não com todos esses direitos, todos esses deveres, como a gente conhece hoje, né? Aí já existia aí em 1891. A carteira de trabalho realmente existiu e vigora realmente no Brasil a partir de 1932, com o decreto de número 21.175 e que instituiu o documento da carteira de trabalho oficialmente aqui no Brasil. O salário mínimo ele foi instituído a partir de 1936. Então, aí, desde a carteira para o salário mínimo, a gente tem um período de 2 anos. E o salário mínimo é aquilo que tem que se pagar, tá certo? Do mínimo para um trabalhador aí, já de acordo com as leis exercidas as horas de trabalho, de quanto esse trabalhador tem que atuar, as horas de trabalho dele. Então, esse salário mínimo ele é importante para definir isso, justamente para dar segurança ao trabalhador e também na organização ali do patrão, de quantos funcionários ele pode pagar, porque a partir aí do salário mínimo que ele tem que pagar, por exemplo, aquilo que a gente falou,
de 750, a partir desse valor, que é o salário bruto, ele já tem aí a ideia de quantos trabalhadores ele pode ter aí na empresa dele, tirando do lucro dele. Então, o salário mínimo, ele foi uma vantagem tanto para o trabalhador, de ter a segurança de quanto vai receber ali, minimamente, no final do período ali, do trabalhado, né, no mês, e também na organização do trabalhador ali, do patrão, perdão, que ele poderia, quanto ele pode pagar e a forma de como ele pode se organizar. Bom, em 1941 foi criado, né, teve aí a criação da Justiça do Trabalho, que é onde se desvencilha aí um pouco da política. Então, a Justiça do Trabalho, sendo uma justiça aí mais imparcial, onde pudesse tratar dessas coisas trabalhistas, onde pudesse se dedicar somente a isso, assim como teve a criação da Justiça Eleitoral, que ele tratou mais especificamente somente das eleições, para ter uma maior isenção no período político. A criação da Justiça do Trabalho veio justamente para isso, para fazer essa ponte de diálogo entre patrão e empregado, onde pudesse ter dar um veredito sobre determinadas situações com uma isenção maior. Então é para isso que foi criada a Justiça do Trabalho. Em 1943, a gente tem o que a gente chama de Consolidação das Leis Trabalhistas, a conhecida CLT, que é aí onde estabelece diretamente, por exemplo, de forma formal, de uma consolidação mesmo, sobre todas as leis trabalhistas, ao qual a gente conhece até hoje, como, por exemplo, os impostos que precisamos pagar, os direitos que o trabalhador tem, diversas formas de emprego que a gente conhece hoje, e ela serve justamente para regularizar e consolidar todas as leis para que não pudesse haver um retrocesso, por exemplo, na luta de direito dos trabalhadores. Então, realmente ela age como uma consolidação. A partir daí, a história do trabalho é exercida a partir da CLT. Então, a CLT serve para assegurar os direitos dos trabalhadores. Então, em 1943, aí, com o passar de alguns anos, a gente tem uma das grandes coisas que também foram pensadas para o trabalhador, que é o descanso semanal remunerado, que é a chamada folga, que é quando o trabalhador ele tem aquela folga dentro da semana para descansar, mas mesmo assim ele é remunerado por ela, o que foi bastante importante, no caso, também para a dinâmica da vida social daquele trabalhador, porque ali ele vai ter um dia na semana onde ele pode se reorganizar, pode planejar, usar como descanso. Então isso foi realmente importante até na alteração da dinâmica da vida daquele trabalhador, né? Onde ele pudesse ter ali um dia na semana, onde ele pudesse exercer o ócio ali, pudesse resolver suas coisas mais do âmbito pessoal. Então aqui eu listei alguns dos principais direitos trabalhistas que foram, no caso, conquistados aí pelos trabalhadores. Primeiramente, a gente tem aqui a jornada de até 44 horas, né? Aí foi um direito dos trabalhadores, 44 horas mensais. A gente tem aí o Fundo de Garantia do Tesouro, né? O FGTS. A gente tem o 13º salário aí, que é bastante importante nos finais do ano, principalmente para o movimento da economia, onde se tem ali os períodos festivos, de compras. Então, um 13º aí, salário para o trabalhador foi bastante importante, nesse caso, também até para a economia. O fato do aviso prévio, que é onde os trabalhadores conquistaram esse direito de que você precisa ser, caso a empresa vá fazer o seu desligamento, né, a sua demissão, você precisa de um aviso prévio para que você possa se reorganizar, até saber que você vai ser demitido, aí se reorganizar financeiramente. Então, o aviso prévio também foi bastante importante para a organização e a dinâmica da vida daquele trabalhador. A gente também tem o acidente de trabalho, que é, no caso, se aquele trabalhador ele se acidentar dentro do trabalho, ele vai ter uma série de direitos ali assegurados pela justiça, como o fato do hospital ali, a ajuda médica, ele não pode ser demitido enquanto ele está dentro dessa situação de acidente de trabalho, a empresa precisa manter ele, no caso aí já é uma lei, dentro das leis que tem do trabalhador. E o outro também, que foi uma conquista bastante importante para as mulheres, que é a licença maternidade, onde se a mulher
ela, no caso, engravida ali, exercendo determinada profissão, e ela acaba engravidando ali dentro da sua relação pessoal, ela tem ali o período de 6 meses para, após que o filho dela, no caso, ela dar à luz, né, o filho dela nasce, ela tem ali o período de 6 meses para cuidar ali da criança, e ela não pode ser demitida também. A licença maternidade também, ela tem agora, dentro do século XXI, outra podemos dizer, reverberou em um outro caso, que é a licença paternidade, onde também pais agora podem, que sejam os responsáveis, né, ali pela criação daquela criança que vai nascer, ele pode também ter o direito de tirar a sua licença paternidade ali de 6 meses, entre 3 a 6 meses, tá certo? E que também é bastante novo essa situação, mas que já existem alguns casos onde realmente homens estão tirando a sua licença paternidade, tá certo? Então essa foi a nossa primeira parte do nosso conteúdo sobre o mundo do trabalho aqui da nossa temática 2. Eu vou fazer um breve resumo para vocês, para a gente poder prosseguir. Bom, gente, agora a gente vai fazer um breve resumo, né, aí, para a gente refrescar um pouco a nossa memória sobre o que a gente conseguiu aprender nesse conteúdo. O resumo é um pouco mais pequeno, mas a gente vai mais para a gente reforçar aí o que a gente conseguiu aprender nessa nossa temática 2 da nossa unidade 1. Bom, vamos lá. A gente começou a aprender um pouco sobre formas de trabalho, né? No caso, o trabalho formal, o trabalho informal e outras inserções dentro do mercado de trabalho. A apostila de vocês vai desbravar um pouco mais isso. A gente foi até o trabalho formal, mas já para salientar dessas outras características que existem dentro do mercado de trabalho, que é o trabalho formal, o informal e outros tipos de inserções. A gente viu também que se altera as outras formas de trabalho, também se alteram as formas de contratação, também dentro de determinados setores de trabalho na nossa sociedade. E a forma de contratação, ela também está muito interligada como o trabalhador ele vai movimentar ali a sua vida, seja no âmbito do trabalho, como também nas outras áreas, no âmbito pessoal, no seu ócio, no seu lazer. Então, a forma de contratação, ela também vai alterar a vida do trabalhador, a sua rotina e a sua dinâmica. Se ele vai trabalhar de uma carteira assinada, de um trabalho mais informal, através de contratos, somente com horas na semana, se é apenas a diária. Então, as formas de contratação, a gente viu que elas alteram a dinâmica da vida daquele trabalhador. E antes de falar especificamente sobre o trabalho e todas as suas nuances, a gente viu um pouco sobre como a temática do trabalho ela é relevante para a nossa disciplina, no caso, para a sociologia. Relembrei um pouco para vocês como a sociologia ela estudou ali a Revolução Industrial e como ela viu que a Revolução Industrial e as novas formas de trabalho ali no século, da passagem do século XVIII para o século XIX, ela estava alterando a dinâmica da vida em sociedade. Então não se alterava só o modo de trabalhar, o modo de se fazer trabalho no século XIX, estava também se alterando as relações daquele proletariado com a família, com os momentos de lazer dele, já que ele vinha ali de um outro período trabalhista, que era o da manufatura, aonde o tempo corria diferente, aonde a carga horária de trabalho era diferente também. Então isso aí alterou a Revolução Industrial, altera também a dinâmica da vida do trabalhador, e é por isso que é uma temática muito trabalhada pela sociologia, diversos autores trabalharam, mas um dos mais importantes que trabalharam, teve um foco dos seus estudos na temática do trabalho, foi o Karl Marx, que a gente já falou diversas vezes sobre ele nos nossos volumes das nossas apostilas. Então, para o Karl Marx, o trabalho ele tinha uma relevância muito significativa dentro das mudanças que estavam acontecendo na sociedade nos séculos passados, tá certo? Bom, então como o trabalho tinha essa característica, primeiramente aí a partir da Revolução Industrial, de ser excessivas horas de trabalho, levar o trabalhador àquele esforço ao máximo que ele pudesse, a remuneração não era de acordo ali com o esforço trabalhado por ele,
Se alterou também aquilo que o Marx falou sobre a dinâmica do trabalhador dele alterar a matéria-prima, no caso a natureza, e se alterasse mesmo, isso já não existia mais no capitalismo. Então foi preciso que o Estado ele tivesse esse poder, entrasse com o poder de regulamentação aí das leis trabalhistas. A gente vê que a Europa foi a primeira percussora no caso dessa regulamentação, de novas leis, para que pudesse estabelecer esse vínculo que não ficasse tão pesado assim para o trabalhador e nem também não tão conformidável assim para o patrão. Então o Estado ele entrou com esse poder de regulamentação. Bom, então o Estado entrou com esse poder de regulamentação. Aí a gente viu duas características para a sociologia, né, enquanto ciência, que é a diferença entre trabalho e entre o emprego. A sociologia fala que trabalho é uma coisa e o emprego é outra. Bem resumindo, o trabalho é justamente a ideia que o Marx tem de que a transformação da natureza é o trabalho e o esforço daquele homem para o seu benefício próprio, e o emprego é já uma característica do capitalismo, é quando você vende a sua mão de obra. Então você muitas vezes trabalha com um emprego muitas vezes impessoal, que você não sabe para onde vai aquele produto, quem vai estar lucrando, você só recebe ali o seu salário. Então é algo mais impessoal, não é a sua força de trabalho que vai ser revertido para você novamente. Então essa é a diferença um pouco entre trabalho e emprego. Bom, a gente começou a caracterizar um pouco sobre o que é o emprego formal e quais são as características do emprego formal. A gente viu que é preciso ter uma carteira assinada, ter determinadas horas de trabalho regidas, ter também alguns direitos e alguns deveres do trabalhador, tudo que determina aí por essa regulamentação do Estado. Então a gente viu aí, trabalhou um pouco sobre as características do emprego formal, ter um salário mínimo, Bom, e a partir do emprego formal, a gente trabalha um pouco sobre como é esses descontos na aplicação da carteira de trabalho. A gente viu que todo trabalhador ele precisa contribuir com o seu salário bruto ali, o que seria 8% do salário bruto para o fundo de garantia, né, que é alimentado ali por todos os trabalhadores, no caso da aposentadoria dele futuramente. Então, todo trabalhador ele precisa contribuir com 8% do seu salário bruto. Então, a gente viu também que, além desses descontos aí do INSS, do chamado desconto do INSS, a gente viu que a partir que o trabalhador ganha um determinado tipo de salário, de 1.780 por aí, ele, e superior a isso, ele começa a contribuir também com o imposto de renda, que aí chega com o nosso exemplo da apostila, que está dando 15%. Só que, como eu expliquei, essas alterações elas são feitas a partir de todo ano com um reajuste salarial, tá certo? Bom, então esses eram os descontos na prática. A apostila também de vocês trouxe um pouco sobre a história dos direitos e como esses direitos foram adquiridos ao passar dos anos. A gente viu que a Europa foi a pioneira, né, no caso desses direitos, e logo depois aqui no Brasil chega a tomada desses direitos, ou o começo, apenas no século XX, que é a partir daí que a gente tem a carteira de trabalho, a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, da CLT, a gente também tem outros direitos adquiridos, a gente tem, no caso, a folga semanal. Bom, e eu listei para vocês os principais direitos, né, que a gente tem trabalhistas hoje em dia, que é o 13º salário, a licença maternidade para mulheres, e a paternidade agora para os homens. A gente também tem outras coisas como a folga, o caso do acidente de trabalho, o aviso prévio. Então, eu citei aí alguns dos principais direitos trabalhistas conquistados, tá certo? Então, esse foi um pouco do nosso resumo, mais brevemente aí, que foi a nossa primeira parte, né, da nossa temática 2. Espero que vocês tenham aprendido, adquirido aí o conhecimento e que a gente possa prosseguir aí agora para a nossa segunda parte da nossa temática. É isso, obrigado e até a próxima.